Na aula de hoje, a gente vai selecionar alguns instrumentos para viabilizar a nossa prática clínica, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, posicionamento, qualquer coisa que vocês queiram, coloquem, postem, participem. Não deixe de interagir com a nossa equipe aqui. Tudo bem? Todos ouvindo? Tá tudo certo? Eu não estou vendo nenhuma manifestação, eu vou acreditar que sim. Então tá, vi ali, certo. Ok. Então vamos lá, gente. Para a gente poder falar sobre a avaliação, os instrumentos de avaliação dos idosos, primeiramente, só para contextualizar, que idosos que nós estamos trabalhando, né? Na prática clínica de cada profissional que está aí do outro lado, ou dos estudantes, que tipo de profissional de idoso a gente quer lidar? Com que idoso nós estamos vivenciando? O que tem chegado de demanda para nós? Então, a primeira coisa tem alguns idosos que o envelhecimento está estampado, né? Não precisa da gente ter dúvida que as rugas, o cabelo branco, manifesta claramente que já é um idoso, mesmo que não tenha 60 anos. Tem algumas outras demandas que a gente precisa de enfrentar, que são aqueles idosos que ainda vivenciam algum prazer, né? Ou têm relacionamento amoroso, por amizade ou por mesmo necessidade, mas que serão alvos também da nossa intervenção. Além disso, nós temos um outro perfil, que são aqueles idosos que estão sempre ativos, né? Participam de alguma atividade de lazer, ou profissionalmente, ou por prazer mesmo. E temos o idoso que nós já formamos alguns estereótipos, né? Que é aquele idoso dependente fisicamente, que faz uso de cadeira de roda, de bengala, de andador, e que com muita frequência aparece na nossa prática clínica. Infelizmente, deparamos com algum outro perfil que revela um total descaso, né, da pessoa, que é aquele idoso acamado, aquele idoso completamente dependente, mas que faz parte do nosso, da nossa prática diária, enquanto na assistência. Além disso, hoje, né, já começa a surgir alguns desafios, algumas demandas, principalmente aos profissionais de saúde, em relação àqueles idosos que se mantêm ativos, né, fisicamente ativos e que até participam de atividades esportivas. Eles também serão alvos de nossa intervenção, de nossa avaliação, e aí vão gerar para nós algumas preocupações, ou até mesmo, né, algumas intenções de monitorar, de recuperar, ou de restabelecer algum aspecto da saúde dessas pessoas. Temos também aqueles idosos, né? Uma outra característica estampada é a questão da depressão, né? Aqueles idosos que vivenciaram perdas ao longo da vida e que agora se veem sozinhos, muitas das vezes sem o cônjuge, muitas das vezes sem a família, perdas funcionais, perdas materiais, né? E que aí levam a um estado de tristeza um pouco mais profunda, caracterizado pela depressão. Temos também aquele perfil de idosos asilares, né, institucionalizados, e que também vai ser um objeto nosso de intervenção, esses locais e, consequentemente, essas pessoas, principalmente do ponto de vista da avaliação. Vejam vocês que a avaliação desses diferentes perfis merece uma atenção especial. Não tem como eu avaliar um idoso institucionalizado exatamente igual um idoso que pratica atividade física ou que tem alguma limitação cognitiva ou que tem aquele idoso polimedicamentoso, poliqueixoso, né, com poliincapacidades, que é encontrado frequentemente na nossa prática também. Além disso, uma queixa, né, ou talvez um incômodo que nós temos. O que fazer com aqueles idosos que só ficam, né, na pracinha, jogando, praticando algum jogo, né? O que eles têm de saúde? Ou será que esse jogo está trazendo alguma melhora no seu bem-estar cognitivo, emocional? Ou aquilo serviu de opção para ele naquele momento? Bom, eu não tenho outras alternativas, então eu vou para a pracinha com os meus amigos para jogar. E é uma realidade que a gente vê, só parar e passear nas praças dos centros da cidade que a gente vai encontrar, né?
E tem aquela vovozinha bonitinha que todo mundo gosta, né? Que é aquela que está sempre nos servindo, fazendo um almoço, fazendo um café, o bolo, o doce, mas que é uma vovozinha, né? Querendo ou não, ela é uma vovó e que tem todas umas alterações em decorrência do envelhecimento. E aí fica uma reflexão. Que instrumento que nós vamos utilizar para avaliar esses vários aspectos da saúde? Que instrumento vai ser capaz de avaliar ou de interpretar ou de trazer alguma informação para esses diferentes perfis de pessoas? O que nós temos de comum aqui é que todos são idosos, né? Mas com características diferentes. E aí eu vou tentar trazer, né? Eu vou buscar algumas ferramentas para a gente poder lidar com essas pessoas. Então vamos lá. Então, assim, quando nós pensamos na avaliação do idoso, o objetivo para a gente poder avaliar o idoso é avaliar a sua capacidade funcional, a saúde física, a função cognitiva, o estado emocional, assim como as condições socioambientais. Então, não dá para a gente poder selecionar um perfil de idoso e querer trabalhar somente a saúde física, ou a emocional, ou a ambiental, ou a funcionalidade. Então, quando nós pensamos numa avaliação do idoso, a gente tem que levar em consideração esses 5 itens: a função, a condição física, né? Alguma doença específica, função cognitiva, estado emocional e as condições socioambientais, que vão interferir ou que vão nos dar ferramentas para a gente elaborar as nossas intervenções. Além disso, quando estamos avaliando o idoso, nós precisamos ser, assim, precisos, diretos, para quantificar e qualificar os problemas e necessidades dos idosos. E é aí que mora um desafio. Quais os instrumentos que serão ou que nos ajudarão a quantificar e qualificar esses problemas? Que aí vai ser o tema da nossa aula. Então, a gente tem alguns métodos para isso, tá? Alguns métodos de screening, né, que é aquele método que faz o rastreio, busca na população de uma forma geral quais os principais problemas de saúde que essa população enfrenta. Então, dentro de uma população X, a gente faz um rastreio e investiga um determinado problema. Ok. Temos alguns outros métodos, né, que é aquele de acompanhamento. Então, agora eu já fiz o rastreio, já identifiquei algumas pessoas com determinado disfunção ou problema, e agora eu vou acompanhar essas pessoas a nível de intervenção ou a nível para observar algum declínio ao longo do tempo. E aí, quando nessa situação, para a gente poder intervir o mais precoce possível. Temos também o método de intervenção, mesmo baseado na avaliação, tem algumas que já nos sugerem alguma intervenção de imediato. E temos alguns métodos de paliação, que é aqueles que a gente vai controlar os sintomas, os sinais clínicos, e não necessariamente resolver ou curar os problemas de saúde, principalmente na área dos cuidados paliativos. Vou tentar trazer um de cada só para a gente poder exemplificar, para ficar uma coisa mais palpável, tá? Todos esses métodos, gente, como já foi abordado numa aula anterior, todos eles fazem referência ou todos eles foram extraídos da avaliação geriátrica gerontológica ampla, que é a AGA, né, que tem todo aquele objetivo de avaliar aqueles 5 escopos de ação, de avaliação, que é a avaliação funcional, física, cognitiva, emocional e ambiental. Então, a avaliação geriátrica e gerontológica ampla, ela se atém a esses 4 métodos de avaliação, tá? Então, pensando que, enquanto profissional de saúde ou estudante, né, a nossa avaliação, ela vai ter que passar por alguns cuidados. O primeiro cuidado é que nenhum profissional vai conseguir fazer uma avaliação momentânea. Então, não vai ser um único encontro que a gente vai levantar todas as demandas e necessidades de saúde da população, ou daquele idoso em específico. Primeira coisa é essa. Então, por isso que ela é um processo sistemático. Então, todos os meus encontros com esse idoso vai servir de avaliação e de reavaliação, para não tornar algo cansativo ou superficial. Além disso, a gente precisa de contar com uma equipe multidisciplinar,
cada um com seu olhar específico, pensando nesse sujeito como um todo. Dificilmente um único profissional será capaz de intervir e avaliar todos os aspectos da saúde desse idoso, principalmente se a gente pensar que existe uma infinidade de perfil de idoso, que a gente apresentou anteriormente. Para isso, então, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do país, já precisamos, né? E aí deixar de lado as questões subjetivas do profissional, a gente precisa lançar mão de instrumentos universalmente padronizados, válidos e confiáveis, para a gente poder fazer o rastreio, o acompanhamento, a intervenção. Então, todos eles têm que ter minimamente uma validação e eles têm que ser confiáveis. Ou seja, aquilo que aquele instrumento se propõe a avaliar, será que ele realmente está avaliando aquilo que ele se propõe? É uma pergunta que a gente tem que fazer enquanto profissional. Uma vez que a partir daquele instrumento nós vamos levantar as necessidades de saúde para intervir. Então, se o instrumento ele não é válido para poder avaliar aquela função, então a gente não pode utilizá-lo enquanto uma ferramenta para as nossas intervenções. Então, aqui tem que ficar claro que é um processo sistemático e que acontece ao longo dos seus encontros com o idoso e ele tem que ser multidisciplinar. Dificilmente um único profissional será capaz de intervir e avaliar todos essas facetas do idoso, tá? Alguns cuidados, gente. Estamos lidando com idosos que já vêm com um certo desgaste, um certo cansaço, né? Já traz consigo, como eu mostrei lá algumas fotos, algumas coisas estampadas, né? Então, na hora que a gente for avaliar o idoso, a gente tem que tomar muito cuidado e checar na nossa avaliação se o objetivo dela é de levantamento de dados. Para esse tipo de avaliação, a gente tem que lançar a mão e não permitir que isso aconteça. A gente não deve deixar que a nossa avaliação seja apenas um levantamento de dados. Então, para cada pergunta que eu fizer, para cada item que eu avaliar, o que eu posso intervir? Isso tem que ficar na nossa mente sempre. Então, peraí, se eu não dou conta de atender uma determinada condição de saúde, por que eu vou querer investigar? Claro, nós não vamos abandonar o idoso, eu vou mandar para o profissional que tem mais competência, para eu não tornar a minha avaliação exaustiva, repetitiva, não ser uma avaliação confusa e que ela não tenha objetivos definidos. O que com muita frequência a gente encontra, né, na prática, nos questionários, nas nossas avaliações. E aí a gente fica assim, ansioso de querer compreender toda a saúde daquela pessoa e começa a inserir muitos instrumentos e que acaba entrando nessa questão do levantamento de dados. Então, a gente tem que ir na lógica do seguinte, para cada item que eu avaliar, para cada item que eu perguntar ou que eu investigar, se houver alguma alteração, qual intervenção que eu vou fazer? Então, isso tem que ser assim, tá na nossa mente e a gente não pode esquecer disso. Tem que ser uma prerrogativa, tá? E aí tomar cuidado, né, para as informações não serem exaustivas. Aquela avaliação muito grande, muito ampla, de 2, 3 horas com o idoso, que ele não entenda, né, o que você está querendo, qual que é o seu objetivo, que ele não entenda o que você está perguntando. Então a gente tem que deixar muito claro o que as pessoas, o que você quer e o que você quer que ele responda, o que você quer avaliar naquele item, tá bom? Então assim, quem será o nosso público-alvo? Primeira coisa é o seguinte, nós temos aquele idoso robusto, né, que a gente comentou, aquele idoso que está ativamente participativo, então aquele idoso aparentemente que não tem nenhum problema de saúde, né, mas ele também é o nosso público-alvo, uma vez que a gente vai fazer um acompanhamento. Caso a gente detecte, né, alguma disfunção ou algum declínio, a gente já começa a intervir. Então, esse idoso robusto, ele também é foco das nossas avaliações frequentes. Temos aquele idoso vulnerável, que é aquele que já começa a aparecer na nossa clínica, mas não é com muita frequência, né? Porque geralmente vai aparecer aquele que já tem
algum problema de saúde instalado. Temos aquele idoso frágil, que já tem algum declínio funcional estabelecido. Temos que avaliar também aquele idoso frágil de alta complexidade, com poliincapacidade ou de alta complexidade clínica. Esse sim é o que chega com muita frequência para nós. E além disso, aquele idoso de alta complexidade que já está em cuidado paliativo. Todos esses merecem a nossa avaliação, o nosso acompanhamento, o nosso rastreio, para, no momento mais oportuno, sofrer algum tipo de intervenção. Tudo bem? Vamos lá, então. Pensando assim, que saúde não é apenas a ausência da doença, né, é um conceito um pouco mais ampliado, é um mais completo bem-estar biopsicossocial, né? Quando nós estamos lidando com idosos, a nossa preocupação primordial é a questão da funcionalidade, né? A capacidade dele gerir a sua própria vida e cuidar de si mesmo, de forma sozinho, né? E isso vai refletir nas nossas atividades de vida diária, ou nas atividades de vida diária dos nossos idosos. E, para realizar essas atividades de vida diária, a gente precisa de duas competências. Uma que é a autonomia, que aí a gente vai precisar de ter condições cognitivas, né, a capacidade mental de compreender e resolver os problemas do cotidiano, e o estado de humor, que é a motivação. Então, essa autonomia vai refletir o quê? A capacidade individual de decisão. Olha, gente, ela é individual, decisão e comando sobre as ações. Então, aqui depende exclusivamente do idoso, das suas condições cognitivas e das suas condições de humor. Além disso, para refletir nas atividades de vida diária, a gente tem uma outra competência, que é a independência. Então, é a capacidade de executar, realizar alguma atividade com os seus próprios meios. Para isso, a gente precisa de ter mobilidade, que é a capacidade de deslocamento do indivíduo, e comunicação, que é a interação desse indivíduo com o meio e com as pessoas, para ele ser independente. Para cada uma dessas habilidades, né, desses fatores de saúde, eu vou tentar trazer algum instrumento. Então, pensando assim na lógica da gente avaliar o idoso como um todo, tá? E aí, na literatura, já existem alguns instrumentos. O dinamômetro, né, que mede força muscular, o Bonfac, que é uma escala funcional, a ressonância, né, que já avalia um tecido, já avalia o biológico em si. Temos também a escala de Berg, que avalia o equilíbrio. Temos algumas demandas em relação à capacidade para o trabalho, que é um desafio que nós temos nós estamos enfrentando hoje. Temos que avaliar o bem-estar subjetivo e uma gama enorme de instrumentos para avaliar o idoso. Vai depender da sua habilidade, da sua competência, da sua experiência com aquele instrumento, né? E aí a gente tem já na literatura uma quantidade significativa de testes, de instrumentos com objetivos muito diferentes e já a maioria desses, ou se não todos, já validados. Aí, o exercício que a gente vai ter que fazer é o seguinte: qual teste que eu quero, que vai me servir para avaliar determinado item de saúde? Então, primeira coisa é essa, eu definir o objetivo. Qual o item que eu quero avaliar? Depois que eu definir esses objetivos, aí sim eu vou escolher o instrumento. Nesse momento, a gente vai ter que tomar um cuidado, principalmente para quem está na assistência, né, quem está no serviço diretamente, de não trazer instrumentos exaustivos, instrumentos muito voltados para escalas, né, porque a gente está no serviço, não dá tempo da gente avaliar muita coisa. Então tem que ser teste mais rápido, teste mais dinâmico, teste mais prático e que envolva o idoso nessa avaliação, tá? Então, algumas perguntas, quando a gente for selecionar o teste, tem que ser feitas. Como que eles foram desenvolvidos? Para a gente poder replicar esse teste. Quais os propósitos desse instrumento? Será que o propósito desse instrumento vai de encontro com o meu objetivo? Qual o ambiente da avaliação? Eu posso avaliar através desse instrumento na casa, posso avaliar no hospital, na UBS, na instituição de longa permanência. Onde que eu posso aplicar esse instrumento? Qual que é o público-alvo? É aquele idoso robusto, aquele que já tem alguma vulnerabilidade ou aquele que já tem de alta complexidade? Para quem que esse instrumento
serve? Qual que é a referência? Esse instrumento é válido? Então, a gente vai ter que fazer esse exercício, ir lá na literatura e buscar esse instrumento. Porque não adianta, se a gente estava falando de instrumento padronizado, eu tenho que trazer instrumento que realmente seja válido para a minha prática. Ou seja, que ele realmente tenha o propósito de avaliar aquilo que ele avalia, aquilo que ele se propôs. Tá? E quais os valores normativos? Ou seja, que interpretação eu vou dar depois que eu fizer a avaliação através desse teste. E aí eu vou trazer alguns, né, conforme eu tinha comentado anterior, com base nas duas competências, autonomia e independência. Então, para a gente poder falar sobre cognição, existe um teste, né, bem já comentado, para quem já trabalha com saúde do idoso, já tem uma certa aproximação, que é o mini-exame do estado mental. Avalia, né, a cognição do idoso à medida que este envelhece, ou busca algumas alterações que acontecem a nível central, que repercute na autonomia desse idoso. Então, é o seguinte, é um teste composto de 30 questões que avalia 5 domínios: a orientação temporal e espacial, o registro, a atenção, o raciocínio lógico, a, a praxis e a linguagem. Então, é um método de screening composto então, por 30 questões, cujo objetivo é rastrear casos de suspeita de déficit cognitivo. Aí, gente, cuidado, porque tem muita gente, muitas pessoas que erroneamente falam que um determinado, a avaliação do minimento, ela serve para detectar demência, e não ela não serve para diagnosticar nenhum tipo de demência. Então, o objetivo do mini-exame do estado mental, ou o famoso minimento, é para rastrear déficit cognitivo. Déficit cognitivo que pode estar comprometido por alguma função do humor, por exemplo. Então, a gente não poderia afirmar que uma alteração no minimento significa depressão. Existem outros métodos para avaliar, né, ou diagnosticar a demência, tá bom? Então, os valores normativos. Então, são 30 questões. Aqueles idosos que tirarem, né, no valor padrão, aqueles idosos que tirarem pelo menos acima de 24, a gente considera com um bom estado cognitivo ou com estado cognitivo ainda preservado. Isso é uma referência, que é do Feuchten. Se a gente pegar uma outra referência, que é do Bertolucci, ele classifica esse minimento conforme o grau de escolaridade. Então, para os analfabetos, é utilizado 13 pontos para cima. Aqueles idosos que tiraram de 13 pontos para baixo, eles são diagnosticados com algum comprometimento cognitivo. Até 8 anos de estudo, né, permite-se 18 pontos e 8 anos ou mais, 26 pontos. Então, a gente tem duas referências que vai depender de qual que você queira adotar. E aí, para cada uma delas, tem o seu lado positivo e negativo, mas que já são válidas, já são bem utilizadas na literatura. Além disso, né, dentro da autonomia, a gente da competência da autonomia para poder avaliar o humor, a gente tem escala de depressão e azavagem, que é a famosa GDS, né? É uma escala com 15 perguntas, negativas e afirmativas, com respostas dicotômicas, sim e não. A respeito de como a pessoa tem se sentido na última semana. Qual que é o estado de humor? E aí, novamente, ela não serve para fazer diagnóstico de depressão. Ela serve para, olha o objetivo, detectar sintomas depressivos no idoso. E aí, até 5 respostas favoráveis para essa depressão é considerado normal. Então, vai depender do dia que essa pessoa está vivenciando, o ambiente que a gente está fazendo a avaliação, do grau de concentração. Então, até 5 respostas é tranquilo. Qualquer um de nós poderíamos apresentar essa alteração que não teria nenhuma indicação de depressão. Acima de 5 já é sugestivo, né? Já se preocupa com uma depressão de leve a moderada. E aí precisaríamos encaminhar para um profissional mais habilitado para realmente fazer o diagnóstico de depressão. Esse teste, esse instrumento serve para detectar, para rastrear algum sintoma depressivo. E a literatura aponta que acima de 11 pontos já se sugere uma possível depressão grave, né? Então, quando a gente faz esse teste, a gente já tem noção. Ah, será que esse idoso
ele está com depressão ou ele está com uma alteração no seu estado de humor? Bom, se ele tirou acima de 5 pontos, existe uma alteração. Essa alteração pode ser de leve, moderada a grave. E aí a gente precisaria dar uma continuidade nessa avaliação. Então, esse teste ele é bem interessante, esse instrumento, porque ele tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade. Ou seja, quando a gente busca nas pessoas, na população em geral, ele consegue rastrear aquelas pessoas que têm depressão. E quando se propõe para avaliar a depressão, ele é bem fidedigno, que são esses valores de 84% e 95%. Então, ele é composto de 15 questões, né? Do tipo sim ou não, e aí a gente vai marcando e depois soma a quantidade de respostas favoráveis. Então, por exemplo, você está satisfeito com a sua vida? Na última semana, como que você tem se sentido, né? Você está de bom humor na maioria das vezes? Teme que algo de ruim possa te acontecer? Pensa que a maioria das pessoas estão melhores do que você? São as perguntas que contemplam a escala de depressão e exavagem, tá? Outro instrumento que também é bem utilizado, e aí pensando lá naquela competência agora da independência, a gente tem a mobilidade e a comunicação, né? Que interfere diretamente na independência do idoso. A gente tem o primeiro teste, que é o TUG, né? O famoso TUG, Time Up and Go. Então ele quantifica, né, a velocidade da mobilidade do idoso. Então, ele foi modificado do teste Get Up and Go, que era uma avaliação qualitativa, né? E aí não tinha uma precisão, ia depender muito da experiência do examinador, do avaliador, e aí para avaliar justamente a mobilidade, de uma forma bem qualitativa. E aí tinha uma escala, então era muito passível de interpretações, de mais de uma interpretação. Então, para facilitar, para poder melhorar, foi criado então, né, ou padronizado o Time Up and Go, que foi instalado então o tempo. Antes a pessoa, o Get Up and Go, ele era um teste que a pessoa fazia o percurso, mas sem se preocupar com o tempo que realizava esse percurso. E aí o examinador avaliava, né, subjetivamente, qualitativamente, como que era essa caminhada. O levantar, o sentar e o andar. Depois que a gente instituiu, então, o tempo, agora o examinador tem algo mais preciso, né, mais quantificado. Então, quanto tempo essa pessoa demora para poder realizar essa atividade? E aí, independente das suas condições de humor, de independência, se ela usa algum dispositivo para marcha ou não. Então, agora, se aquele dispositivo está sendo efetivo para melhorar a sua marcha, está dando mais velocidade, né, na sua mobilidade. E aí, então, a gente utiliza o Time Up and Go, que é o TUG, tá? Que está dentro, como eu falei, do escopo da independência, falando especificamente da mobilidade. Então, ele é um teste relativamente simples, que leva, assim, segundos, quase, poucos minutos para poder fazer o teste. Ele é válido, então, na triagem da mobilidade funcional e a literatura tem apontado o uso dele para algumas situações. Por exemplo, quedas, para reabilitação, para acompanhamento, né, para rastreio. Então, ele é um teste bem simples, bem interessante para poder a gente executar. Como é que é feito o teste, então? A pessoa está sentada numa cadeira, a gente marca no chão 3 metros e ela tem que levantar dessa cadeira, dar a volta num cone ou num objeto que a gente apontar, voltar e sentar de novo. Tanto no momento de sentar quanto no momento de levantar, a gente sugere, né, para o idoso não apoiar os braços na cadeira. Aí, claro, vai depender da referência que a gente está usando. Tem referência na literatura que permite, tem referência que não permite. Então, aí a gente precisaria estabelecer com qual referência que a gente vai trabalhar. Então, a pessoa levanta da cadeira, dá uma volta, anda por 3 metros, volta e senta de novo. Quais os materiais que a gente precisa, gente? Isso aí é coisa que a gente tem no nosso consultório, na nossa clínica, na UBS, no hospital, em qualquer lugar. Então, é um teste bem simples, que precisa somente de uma cadeira de braço, para caso a gente adote a referência que permita o uso do apoio, então tá ali para a pessoa não cair.
Precisa de um cronômetro, né, para justamente ver o tempo, uma fita para a pessoa saber o tanto que ela precisa caminhar, né, para a gente marcar no chão, e a trena para poder dimensionar aí os 3 metros, tá? Então, o paciente ele é avaliado sempre com um calçado habitual. Se a pessoa costuma andar de chinelo, de tênis, de sapatilha, a gente vai avaliar ele nessas condições. Primeira coisa, a recomendação é essa. Se ele usa o dispositivo de caminhada, uma bengala, um andador, a gente vai permitir e vai cronometrar da mesma forma. O que a gente vai ter que fazer é que anotar caso aquela pessoa utilizou o dispositivo para uma futura avaliação, se ele estiver usando de novo ou se ele não estiver usando. Então, para a gente ter um comparativo. Ele não pode ser assistido por outra pessoa, então o idoso tem que fazer o teste sozinho e aí permitir, né, que ele se desloque, faça o teste sem intervenção. Nós vamos ficar perto, dando um suporte, dando uma segurança para ele, mas ele tem que andar sozinho. A cadeira deve ser estável, né, para poder dar essa sensação de segurança e evitar qualquer complicação. Andar no ritmo regular, aí aqui vale chamar atenção, porque tem alguns artigos, alguns estudos que apontam que é para andar numa velocidade rápida, tem uns que é para andar na velocidade usual, então vai depender de qual referência que a gente está usando. A que eu estou usando aqui, que eu estou comentando, é do Richardson, tá? E aí a gente só inicia a cronometragem quando o quadril e as costas estiverem completamente encostados na cadeira, na hora que ele sentar. E vale isso na hora que ele levantar, na hora de iniciar o teste. Eu só inicio a cronometragem quando ele deslocar o tronco do encosto da cadeira, tá? E aí alguns valores de referência, né? Para a população geral, é previsto aquelas pessoas de 60 a 69 anos, um tempo médio aí de 8 segundos. Na década, né, de 70 a 79 anos, já aumenta esse tempo, e aí considerado normal, para 9,2, e para aqueles idosos mais longevos, que 80 a 90 anos, 11,3 segundos, em média. E aí alguns valores de corte preditivo para queda, caso você queira fazer o teste pensando em risco de queda. Aqueles idosos, de uma forma geral, que tiver o teste maior do que 14 segundos, ele já tem um alto risco de quedas. Se a gente quiser trabalhar no hospital com teste, não tem problema. Aqueles casos de pós-operatório de quadril, por exemplo, precisa de sugestivo de queda nos próximos 6 meses. E os idosos mais idosos, acima de 30 segundos, já é preditivo de usar algum dispositivo, ou a bengala, ou andador, ou uma cadeira de roda, tá? Outro teste que vai avaliar a mobilidade é o SPPB, chama Short Physical Performance Battery. Então ele é um teste, né, uma bateria de teste que avalia a função dos membros inferiores, em termos de potência, de equilíbrio e de caminhada, tá? Ele é uma bateria bem simples, bem interessante para a gente poder usar no dia a dia também. Serve para avaliar o desempenho, né, dos idosos na comunidade. Ele já é padronizado, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente utiliza, como que avalia. E ele é muito utilizado para rastreio de idosos com risco de desenvolver incapacidades futuras. Por quê? Olha só que interessante. Bem parecido com o Time Up and Go também, o TUG. A diferença é que ele precisa de uma cadeira sem apoio. A gente vai precisar da fita, né, do cronômetro e da fita métrica, a trena. Então, demora aí de 10 a 15 minutos e o profissional que já tiver treinado, o avaliador que já tiver treinado, ele é mais rápido ainda. Ele avalia, né, 3 situações: o equilíbrio estático em pé, a velocidade de marcha, 4,6 ou 3 metros, e a força muscular dos membros inferiores. Como? Então, a gente, primeiro, para avaliar o equilíbrio, faz aquela posição de Romberg, que é os pés juntos. Depois, na figura B, a posição do semitandem, e na figura C, posição do tandem, que a gente vai avaliar o equilíbrio. Em cada uma dessas situações, aquele idoso que manter por mais de 10 segundos, ele recebe 1 ponto. Se ele não manteve por 10 segundos, 0. E aí, para avaliar qualitativamente, para acompanhar, a gente pode anotar, caso ele não conseguiu mais de 10, anota quanto que ele conseguiu. Ah, foi 4 segundos, 8 segundos, para a gente poder acompanhar. E aí serve para cada uma das situações, tanto na A, na B e na C, tá?
Depois ele faz a marcha de 4,6 ou de 3 metros, e aí o tempo vai ser um pouquinho diferente. Caso a gente utilize uma marcação de 3 metros, aqueles idosos que preencherem, né, a marca até mais de 6, demorar até 6,52 segundos, recebe um ponto. Não, desculpa, acima de 6,52 recebe um ponto. De 4,6 a 6,52, 2. E à medida que esse tempo for menor, ele vai ganhando mais pontos. Então a gente soma o ponto do equilíbrio com o ponto da marcha e depois o ponto do teste de passar de sentado para de pé. Então esse teste, o que a pessoa vai fazer? Vai estar sentado numa cadeira, ela vai levantar e sentar 5 vezes o mais rápido que ela conseguir. Então a gente cronômetra, né? Contabiliza aí o tempo, e quanto menor esse tempo, maior a pontuação que esse idoso, que essa pessoa vai receber. Então, somatório da bateria, né? O que a gente vai fazer então? Vai somar todos os testes, quantos pontos essa pessoa recebeu, e aí a gente vai ter um valor aí de referência. Então vai variar de 0 a 12, quanto mais próximo de 0, maior a incapacidade, e quanto mais próximo de 12, melhor é o desempenho, que vai servir para a gente poder ter um acompanhamento, tá? Outro aspecto para a gente poder avaliar, e aí que são bem interessantes, é a comunicação. Aí todo mundo já conhece, né, o quadro de Snellen, que avalia a acuidade visual, que qualquer lugar também você pode levar esse instrumento, e você pode colocar ele no modo, né, de dizer a configuração da letra E, ou você coloca letras diversas e a pessoa tem que ir posicionando, né, dizendo qual é a letra. Para cada linha, aí você já consegue fazer, analisar essa acuidade visual. O que tem descrito é que abaixo da linha 6, onde tem aquelas letras E, D, F, C, dali para baixo, caso a pessoa não consiga identificar, ela já tem algum comprometimento visual, tá? Depois, outro teste para avaliar a comunicação também, que é um teste muito simples, que é o teste do sussurro. Claro, aqui está caricaturado, né? Não é assim que a gente vai fazer, mas o terapeuta ou o profissional que está lidando com esse idoso chega atrás dele sem ele perceber e comenta alguma coisa. E aí você percebe se ele entendeu a sua pergunta ou às vezes ele nem manifestou, né, conhecimento daquilo que você disse ou ele nem percebeu que você falou alguma coisa. Então, detecta aí algum tipo de diminuição da audição. Aí, gente, eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, que a gente vai trazer, pode trazer em outros momentos, que existem alguns instrumentos que avalia, por exemplo, quedas. Um teste bem interessante para avaliar quedas em idosos que estão hospitalizados ou idosos que estão em setores de reabilitação é o Predict Force, que infelizmente ele não foi validado ainda para a população brasileira, mas ele tem um alto índice de confiabilidade. São 5 perguntas e que dá uma probabilidade desse idoso cair num futuro próximo. Então, à medida, né, que ele faz uso de medicamento, que pertence ao sexo masculino, que tem uma constante frequência do uso do banheiro, que já sofreu queda no último ano, ele vai recebendo uma pontuação, uma nota, que quanto maior essa nota, maior é o risco dele cair no futuro. Além desse teste, a gente tem o Stratify, que é também um instrumento bem interessante para a gente avaliar aqueles idosos institucionalizados, tá? Que serve para poder servir também, serve para parâmetros, né, para acompanhamento. Então você identifica se aquele idoso está agitado, se precisa, já tem algum comprometimento visual, precisa do uso do toalete frequente, se já tem algum comprometimento na transferência ou na mobilidade. E aí a mesma coisa, soma-se os pontos, né, as respostas são dicotômicas, soma os pontos e aí ele dá a estratificação de uma possível queda futura. Então, ele também tem uma alta sensibilidade, uma alta especificidade, então é bem interessante para a gente poder trabalhar, mas infelizmente eles ainda não são válidos para a população brasileira. Mas vale a pena a gente começar a pensar a respeito desses instrumentos, porque ele amplia além da atenção básica. O outro instrumento, que aí sim vai ser direcionado para aquele idoso
que ainda está no domicílio, que a gente trabalha na atenção básica, é o Quick Screen. Também com 5 itens, né, que ele avalia a capacidade visual, né, a acuidade visual, a sensibilidade, o equilíbrio e o sentar e levantar. Também bem interessante, que também dá uma probabilidade do risco de queda num futuro próximo, já é válido e que tem o objetivo de predizer essas futuras quedas. Avalia principalmente os membros inferiores. São 3 testes, gente, para caso qualquer lugar que a gente estiver atuando, trabalhando, eles em algum momento podem nos servir, tá? E por último, eu queria trazer aqui um outro instrumento bem interessante também, que para quem já trabalha em unidades de cuidados paliativos, seja no domicílio ou seja no hospital, é um instrumento também bem interessante. É subjetivo, é, é um instrumento que muito voltado, né, para análise de sinais e sintomas de sofrimento do idoso que está em cuidado paliativo. Ele foi criado no Canadá e ele tem algumas perguntas bem interessantes, né? Então o profissional vai avaliar esse idoso com base em algumas perguntas. Essa escala chama Escala de Avaliação dos Sintomas de Edmonton. Então a gente pode usar, é bem válida e serve para poder avaliar também a nossa qualidade da intervenção, para intervir mais efetivamente nos idosos que estão em cuidados paliativos. Então a gente vai avaliar se ele tem dor, se ele está cansado, se tem náusea, se ele aparentemente tem uma depressão do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista bioquímico também, sonolência, o apetite, falta de ar e sensação de bem-estar. Então, para aqueles idosos que estão cognitivamente preservados, mas que estão em cuidados paliativos, por exemplo, no caso de câncer, o idoso mesmo pode dar a nota, por exemplo, em relação ao cansaço, de 0 a 10. Qual que é o seu grau de cansaço nesse momento? E aí a pessoa dá uma nota. Para os casos em que o idoso já perdeu essa capacidade de responder essas perguntas, aí vai da interpretação do profissional, da família, né? Como que eles têm visto esse idoso acompanhado. É uma avaliação também interessante, mas infelizmente ela ainda fica muito no subjetivo, ela não traz algo quantificado. Mas eu reforço porque ela é muito boa, tá? Muito tranquila de aplicar também. E ela, aqui esse último gráfico aqui embaixo, serve para poder fazer acompanhamento das nossas intervenções, tá bom? E aí, em qualquer lugar que a gente for, a gente vai ter que trabalhar com a caderneta de saúde da pessoa idosa. É uma proposta do Ministério da Saúde e que é um desafio para os profissionais que trabalham com o idoso, porque o Ministério preconiza que até 2014, esse ano que nós estamos, pelo menos 96% da população tenha a caderneta preenchida. E a partir do ano que vem, não tenha somente ela preenchida, que seja feito o acompanhamento anual, tá? Então chama atenção aí para quem trabalha na atenção básica, se não conhece, se já não adotaram, procurem, tá? Então assim, gente, só para a gente poder finalizar a nossa teleconferência e a gente abrir para perguntas. Primeiro, que tem que sair aqui das nossas mentes. Nenhuma avaliação do idoso vai ser completa do ponto de vista individual, enquanto profissional na sua casinha, dentro da sua competência. A gente vai ter que sempre entender que é um processo e que ela é multidisciplinar. Segunda, a gente tem que preocupar qual que é o objetivo da minha avaliação. O idoso tem que participar dessa avaliação ativamente, tem que compreender essa avaliação e aí a gente vai ter que fazer um esforço de buscar os instrumentos mais reais, né? Que fujam daquelas condições ideais que muitos deles trazem. E para cada uma da situação do idoso que a gente enfrenta, a gente vai ter um olhar diferenciado. Para cada faceta, a gente vai ter um olhar diferenciado. E é isso que é importante a gente ter. Não é ficar preso num instrumento X ou Y. E sim, né, compreender até mesmo o olhar desse idoso. Porque ele vai trazer muitas explicações para a gente. Tá? E aí eu deixo essa frase do Mário Quintana, que é bem... responde bem, né, as nossas angústias, as nossas compreensão no trabalho com o idoso. Tá bom?
Obrigado por ter ouvido, por ter participado. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Caso alguém queira manifestar, queira se posicionar, tá aí à disposição, tá bom? Enquanto o pessoal vai postando as suas dúvidas aí online, eu gostaria de saber, Neymar, na nossa prática do dia a dia, nós temos muitos instrumentos que são longos, relativamente, né? E demandam um certo tempo, um certo espaço físico para ser aplicado, né? Qual seria a sua sugestão para tornar o nosso dia a dia mais prático, né? E se esses testes mais simples e curtos, eles vão atender a nossa necessidade, né? O nosso objetivo com o nosso idoso. Então, gente, essa pergunta da Sabrina é bem interessante, porque a gente vê com muita frequência aquelas escalas, né? Aí aquelas escalas extremamente extensas que às vezes a gente até mesmo desanima na hora que a gente for trabalhar com o idoso. Falou, nossa, só nessa escala aqui eu perdi quase meia hora da minha avaliação, aí o idoso já está cansado, ele não está entendendo. Então, assim, a primeira coisa, Sabrina, é a gente definir muito bem qual a faceta que eu vou avaliar desse idoso. Eu quero avaliar o domínio físico, domínio emocional, o cognitivo, o ambiental. Primeiro, a gente precisa definir qual o domínio que a gente vai avaliar. Depois que a gente define isso, a gente vai buscar na literatura os instrumentos. E aí, gente, eu sugiro para vocês a fugirem. Não que eles não sejam válidos, eles são importantes. Mas na prática do profissional, no dia a dia, que precisa uma certa agilidade, as escalas, infelizmente, elas são muito demoradas. Elas não trazem realmente aquilo que a gente quer como resposta daquilo que a gente está vendo. Então, elas foram padronizadas pensando na população como um todo e não levando em consideração a individualidade do idoso. Então, assim, esses testes que eu trouxe servem para a gente ter como referência, são testes simples, são testes rápidos, né? São testes extremamente fáceis de ser aplicados, que dependem do instrumento mais de conhecimento do profissional do que de material físico propriamente dito. Então, assim, fica uma sugestão, esses instrumentos. Caso alguém conheça algum outro tipo de instrumento, queira contribuir, pode apresentar também, é livre. Esses foram algumas das minhas sugestões, que é o que eu já vi e que eu tenho uma certa propriedade para poder trabalhar. Tá bom? É, não tem nenhuma pergunta online, então eu gostaria de fazer mais uma. É, um idoso que ele não está querendo sair de casa, não se socializa, está apático, está querendo dormir o dia todo. A gente já pensa no primeiro momento, esse idoso está com depressão, né? É suficiente apenas aplicar a GDS ou a gente tem que pensar em alguma outra escala e numa avaliação um pouco mais ampla desse idoso? É. Aí é uma pergunta também bastante interessante. Por quê? Aquele idoso apático, aquele idoso que não quer sair de casa, a gente, primeira coisa, tem que investigar por que que ele não quer. Por que que ele está apático? Será que é uma alteração do nível de humor, né, no nível de serotonina? Tá, isso poderia sugerir uma depressão. Mas, se a gente pensar nessa avaliação ampliada, a gente deveria também levar em consideração os aspectos ambientais. Então, da mobilidade, né, da independência desse idoso. Porque pode ser que o déficit de mobilidade nele levou a uma apatia e aí ele perdeu o prazer de sair de casa. Então, dificilmente a escala GDS vai ser suficiente, ela sozinha, para poder detectar a causa dessa apatia ou dessa causa desse isolamento, né, da sociedade. Então, ela é um instrumento para a gente poder fazer o rastreio, né, investigar se há uma alteração de humor. Ok, apliquei a escala GDS, vi que tem uma alteração de humor, vale a pena a gente investir em outras ferramentas, tá? E aí vai depender da competência do profissional. Então, o mais indicado aí era fazer uma avaliação mais específica, junto com o geriatra, junto com um psicólogo, um psiquiatra, tá? A equipe multidisciplinar. Além, claro, por exemplo, o fisioterapeuta, o enfermeiro, pode fazer esse rastreio inicial. Olha, gente, então detectamos
uma possível depressão. Será que realmente é depressão? Ou é uma limitação na funcionalidade, na independência, que levou ele a se restringir no domicílio? Então a gente tem que pensar mais ou menos, fazer esse raciocínio, né? Conversar, ampliar o nosso olhar e aí buscar essa sistematização das informações. Tá bom? Professor, nós temos uma pergunta. Gostaria de saber se você utiliza na clínica as escalas de Berg, POMA, TINET e o alcance funcional. E a sua opinião sobre essas escalas. Legal, Cristiane. Essas escalas, como eu tinha dito antes, elas são escalas e infelizmente elas são extensas. Embora, por exemplo, a TINET e o Berg são bem rápidas, mas elas são escalas. Às vezes a gente limita a nossa avaliação somente àqueles itens. POMA, por exemplo, é uma escala que avalia a mobilidade num todo. E aí a gente não consegue individualizar a avaliação desse idoso. Então, assim, a minha sugestão é, se você quer fazer uma pesquisa clínica, sugiro, né, uma pesquisa, usar essas escalas, que são bem válidas. Mas se você quer avaliar seu idoso para fazer uma intervenção, então, do ponto de vista da assistência, eu sugiro você utilizar outras. Eu já tenho uma aproximação com esses instrumentos, já tenho um certo conhecimento, e eles são escalas válidas, são gostosas de trabalhar. Mas, por exemplo, ó, o Berg, ele foi validado para avaliar somente pessoas com Parkinson e AVE. E aí, se você chega lá, o idoso que não tem Parkinson e AVE, como é que você vai fazer? Aqueles valores de referência, então, já não vai servir. Aí precisa-se de estudo, então, por exemplo, se você quer avaliar o idoso com osteoartrite, que tem um déficit funcional ali, que vai repercutir em queda. Aí o Berg, então, já não vai poder ser utilizado mesmo, referencial. Entende? Então, as dificuldades de usar essas escalas, porque eles são muito limitadas, que foi aquele slide que eu falei sobre como que esses testes foram padronizados, como que eles foram validados, que população que a gente vai estar trabalhando. Então, assim, tem que tomar esses cuidados, porque infelizmente a gente vê com muita frequência os profissionais utilizando essas escalas, não encontram efetividade na avaliação, ficam insatisfeitos e fazem uma avaliação, uma interpretação um pouco errônea daquilo que não era o objetivo daquele instrumento. Então, a primeira coisa é isso, a gente tem que definir o que a gente está querendo avaliar. E se aquele instrumento foi validado para aquilo, tem aquele propósito, tá bom? Pessoal, nosso tempo também está se esgotando. Gostaríamos de lembrar que a nossa próxima teleconferência será no dia 13 de junho, sempre às 2 horas da tarde. O próximo tema será sobre o Estatuto do Idoso, tá? Gostaria de agradecer a presença do professor Julemar aqui hoje com a gente. Muito obrigada, tá? E desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães no próximo domingo, tá? E obrigada pela presença de todos.